Muito boa noite a todos. Bem-vindos a este Encontro de Pais deste segundo ano. O Encontro de Pais que tivemos, que iniciamos no ano letivo passado. Nesse início tivemos o professor Eduardo Sá no primeiro período, depois seguiu-se no segundo período o doutor Nuno Lobo Antunes. Estava previsto termos no terceiro período o doutor Carlos Neto, mas os problemas com a pandemia impediram-nos de termos presencialmente o professor Carlos Neto e, portanto, nós não tivemos a capacidade de reagir imediatamente e migrar para estas plataformas digitais e acabamos por não realizar o terceiro encontro de pais do ano letivo passado. Este ano começamos com a doutora Helena Serra no primeiro período e no segundo período tivemos o doutor Júlio Machado Vaz e agora sim temos connosco o doutor Carlos Neto, que nos vem falar sobre o regresso à escola e a importância dos espaços verdes. Aproveito, obviamente, para agradecer a disponibilidade do professor Carlos Neto, que já não é a primeira vez que está connosco. Tivemos o prazer de o ter presencialmente numas jornadas da educação para pessoal docente e, portanto, queria renovar a minha admiração e o meu agradecimento pela disponibilidade de estar connosco e de partilhar connosco os seus conhecimentos, as suas reflexões. Queria também, obviamente, agradecer aos representantes dos diferentes agrupamentos de escolas do Conselho que também se disponibilizaram para participar nesta iniciativa. Nós, inicialmente, não tínhamos este formato, adotámos este formato com a presença de encarregados de educação no Encontro de Paz com o Dr. Júlio Machado Vaz. Achamos que foi bem conseguido e, portanto, estamos a utilizar de novo a mesma metodologia. O doutor Carlos Neto é professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, foi presidente da Casa da Praia, Centro Doutor Jorge dos Santos, de 2016 a 2020, foi membro efetivo do Conselho Geral da Universidade de Lisboa de 2015 a 2017, foi presidente da sua faculdade, da Faculdade de Motricidade Humana, entre janeiro de 2010 e julho de 2014, é atualmente, ou faz parte atualmente do Departamento de Saúde e do Laboratório de Comportamento Motor. É autor de vários livros, entre eles o Jogo e Desenvolvimento da Criança, Motricidade e Jogo na Infância, Tópicos em Desenvolvimento na Infância e Adolescência, Brincar em Cascais e Libertem as Crianças. Eu pegava neste título deste último livro e perguntava ao professor Carlos Neto se é mesmo assim, se nós temos necessidade de libertar as crianças, se nós somos os carcereiros das nossas crianças. Sr. Professor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar mais uma vez na excelente localidade que é Lousada e eu gostava muito de, em primeiro lugar, de cumprimentar o município pelas iniciativas a favor de uma maior sustentabilidade climática, uma educação e também uma sustentabilidade comunitária. Realço os estudos de intervenção direta do programa Dicas e também aquilo que é o projeto Pré-Ceia, que me enviaram os dados e que me elucidou um pouco do que está a passar também ao nível das primeiras idades. E, obviamente, esses estudos são importantíssimos para termos uma estratégia de intervenção e também sobre aquilo que é o processo de escolarização nas primeiras idades, que é absolutamente fundamental. Gostaria também de saudar o Sr. Vereador António Augusto Silva, do Pelour de Educação, Formação, Desporto, Novas Tecnologias e também da Proteção Civil. Julgo que me falta aqui algumas dimensões do Pelour, porque é gigantesco. Os meus parabéns pelo seu trabalho, que é absolutamente fascinante, porque integra uma série de componentes que são fundamentais hoje para o desenvolvimento sustentável das cidades, das aldeias, das vilas e, enfim, do próprio país. E agradecer-lhe o convite por estar mais uma vez nessa bela localidade como é Lousada. Eu gostei imenso de estar aí e pena que seja esta segunda vez via online, via digital. Queria saudar a presença neste painel dos pais que representam os diferentes agrupamentos escolares e estou a falar, obviamente, da Sandra Sousa, do António Bento Sequeira e do António Sousa. Agradeço a vossa presença, que nós tenhamos um debate esclarecido e também interessante. Cumprimentar também a doutora Sandra Teixeira, a minha interlocutora na preparação deste webinar, secretária de apoio à variação.
Também saudar todos os participantes que vão estar neste painel no dia 7, e é importante refletir e debater esta situação pandémica e o regresso à escola, e a importância de brincar e ser ativo nos espaços exteriores das escolas e principalmente espaços verdes. A questão central, como podemos restaurar as crianças através do brincar a aprender e ser ativo na escola e em complementaridade na família e na comunidade. Em relação à pergunta que o Sr. vereador me faz, eu diria que, de facto, as crianças vivem aprisionadas. Não há uma consciência efetiva sobre este problema. É uma questão que tem vindo a decair nos últimos 30, 40 anos, porque elas têm de ser subjugadas ao tempo dos adultos, principalmente ao tempo dos pais, que passam uma grande parte do tempo a trabalhar. Vivemos uma escola a tempo inteiro, que aprisiona as crianças, de facto, na escola durante muitas horas. Aprisionadas também porque há um desequilíbrio entre tempo livre para brincar e ser crianças, e porque têm uma agenda extremamente longa, pesada, de atividades curriculares, extracurriculares, e para além disso ainda têm outras atividades que fazem quase até ao final da noite. Portanto, há provavelmente uma reflexão e um debate que temos que fazer no sentido de que as crianças possam ser crianças e viver a sua infância em plenitude, como nós vivemos nas nossas infâncias há 30, 40 ou 50 anos atrás. Eu vivi há 60 anos e, portanto, lembro-me que uma grande parte do dia era vivido na rua, era vivido numa brincadeira extremamente interessante e diríamos com grandes aventuras, conhecendo o território do local onde crescíamos e onde vivíamos e onde nos dava identidade, onde dava de facto capacidade de percebermos as relações sociais, também as relações de conflito, mas elas eram resolvidas autênticas, espontâneas, coisa que hoje as crianças de facto têm uma vida demasiadamente sedentária por um lado e por outro lado completamente estruturada. De que modo é que temos que criar um novo de vivência da infância, de elas poderem ter uma escola da vida e não só a escolarização que é considerada escola, porque também se aprende fora da escola, também há aquisições que são feitas em tempo que não é organizado, que não é estruturado. E por isso nós temos hoje que fazer, provavelmente, aquilo que eu chamaria um modelo de sustentabilidade entre maior participação entre as famílias, por outro lado a escola e também a comunidade. Fazer uma maior harmonização entre o tempo de trabalho dos pais, o tempo que as crianças passam na escola, numa escola a tempo inteiro, e por outro lado também a vida em família. Eu acho que com esta pandemia todos aprenderam que afinal educar as crianças provavelmente implica que os pais tenham mais tempo disponível com elas e para sentir exatamente a educação no seu sentido mais global. E é por isso que eu acho que quando temos em Portugal as estatísticas que nos dizem que as crianças brincam menos de 1h30 por dia e, portanto, têm um tempo livre para brincar menor que os presos nas prisões, os presos nas prisões têm um tempo de ócio maior que têm as crianças no seu tempo livre, significa que alguma coisa está errada. Há um desequilíbrio, uma assimetria enorme entre os países da Norte da Europa e a Sul da Europa, com políticas públicas muito mais ousadas no sentido de libertar os pais e as crianças para estarem mais juntos, terem mais tempo e, acima de tudo, estarem mais perto da natureza. É muito frequente verificarmos que nos países da Norte da Europa eles têm em média 4 a 5 horas por dia onde andam no meio da natureza, em cidades verdes, em cidades caminháveis, com mais qualidade de vida e, portanto, têm uma infância mais preenchida, mais desafiante, mais contato com o risco e, portanto, isso significa que alguma coisa tem que mudar, porque, de facto, não há consciência efetiva do aprisionamento em que as crianças vivem debaixo de uma agenda demasiadamente pesada e, portanto, essa libertação tem que ser feita. Eu penso que as crianças não votam, não têm sindicatos, não têm voz, mas se tivessem, elas tinham muito para nos dizer daquilo que necessitariam, das suas motivações intrínsecas, de poderem crescer de uma forma mais saudável. E por isso estamos a viver aqui alguns dramas,
agravados com esta pandemia. É uma situação de facto inédita, existencialmente problemática, e diríamos que está a provocar um conjunto de danos muito significativos. Alguns ainda não temos exatamente uma ideia do que é que se vai passar a curto, médio e longo prazo, porque é algo que está debaixo da pele, é algo que está oculto e que está, acima de tudo, a pesar imenso este corpo que tem necessidade de se mexer, de ser ativo, de ter autonomia, de ter liberdade para aprender as coisas da vida, antes de estar preparado para aprender uma escolarização que é necessária para que sejam cidadãos, de facto, de pleno direito. E, portanto, essa resposta que eu diria do aprisionamento, eu penso que passa não só por libertar as crianças, mas também libertar o corpo dos adultos, dos idosos, mas também das políticas públicas. É preciso, de facto, criar aqui uma revolução tranquila, de voltarmos a colocar a ideia de que temos que construir um novo conceito de qualidade de vida. Provavelmente com uma governança coletiva e, acima de tudo, com um espírito de comunidade que permita unir aquilo que está muito dividido, que são os diferentes setores da sociedade, principalmente do ponto de vista do sistema educativo, do sistema de saúde, do sistema de trabalho e também das políticas públicas locais, que obviamente devem encabeçar essa estratégia de uma perspectiva mais universal, de resolvermos os problemas da crise climática, mas também da sustentabilidade da vida humana. Não sei se respondi à tua pergunta, mas basicamente é isto. Respondeu completamente. E eu não sei se agora o Sr. Professor não quer começar, então, a apresentação que tinha preparado. Gostava de fazer, fazer uma pequena apresentação de algumas ideias que depois poderiam servir para a discussão, não é? Então, passamos à nossa comunicação que tínhamos preparado, só para dar um incentivo para a reflexão e para a discussão. De facto, o tema que me foi proposto neste encontro de pais, nesta maravilhosa localidade da Lousada, intitulado Regresso à Escola, a importância dos espaços verdes exteriores, principalmente escolares. Eu gostava de começar por dizer que, de facto, nós temos criar as condições o mais rápida possível para termos uma infância saudável e uma infância natural, dar oportunidade para que as crianças possam viver em plenitude o desenvolvimento das primeiras idades, principalmente na primeira década, que é absolutamente essencial, as aquisições motoras, sociais, emocionais e também mentais. Ao mesmo tempo, haver uma consciência ambiental de que é necessário criar um planeta também saudável e sustentável. Nós diríamos que se fôssemos ser capazes de memórias de infância, principalmente aqueles que mais velhos e aqueles pais isto é, que viveram uma infância mais concreta em relação aos locais onde viveram, com certeza que se lembram das suas memórias de infância na escola, na rua e na vivência com a cidade, a aldeia ou a vila onde viveram. E normalmente essas representações que têm são muito boas do ponto de vista do que é o espaço físico em que brincaram, em que fizeram aventuras e provavelmente algumas delas fora daquilo que eram as regras consideradas para a altura. Tinham uma mobilidade e uma circulação na cidade, no território onde viveram muito grande, com jogos e aventuras em espaços naturais, também com dinâmicas de grupos de amigos que, de facto, nunca mais foram esquecidos. Normalmente posso dizer que os nossos melhores amigos foram aqueles com que nós convivemos na infância, os nossos pares, com os quais fizemos imensas brincadeiras e imensas atividades. Também o confronto entre margens de risco e segurança, que nos habituámos a ser capazes de controlar, uma vivência muito dinâmica entre o espaço da casa, o espaço da escola e o espaço da rua. Era uma triangulação que fazia parte do nosso cotidiano de vida e, acima de tudo, uma grande vivência do espaço físico, do território, da localidade onde vivíamos. E, portanto, havia, de algum modo, uma relação entre corpo e imaginário e também o espaço de vida. Essas memórias foram para nós importantes e deveriam ser referências essenciais para a educação dos nossos filhos e também para compreender as suas energias, os seus desejos, as suas motivações. É claro que o brincar e ser ativo é um comportamento observável em todas as espécies animais,
principalmente na primeira infância, na segunda infância. Significa que até à puberdade nós temos este comportamento ancestral, este comportamento de facto tem milhões de anos e que nos serve de referência para sermos capazes de ter uma capacidade de adaptação e também de criatividade, de modo a que haja uma vinculação afetiva que é absolutamente essencial. Nós somos animais humanizados e necessitamos de brincar muito nas primeiras idades para sermos capazes de poder desenvolver uma capacidade de resiliência e também adaptativa. Eu gostava de vos passar um filme do International Play Association, que é uma associação que desenvolve o artigo 31º, que é o direito da criança ao brincar, e gostava que pudéssemos ter ali algumas imagens que sejam esclarecedoras. Think of play as being important for children's physical activity and physical growth and development. And that's certainly true. But it's equally important for children's mental development, social relations, and their emotional development. Play is the primary means by which young children explore and learn about the world and themselves. We needed this general comment to be written because there's a tendency for many people in the world to think that play is optional, not fundamental. Play is absolutely fundamental to children's physical, social, mental and emotional development. No fundo, este filme serve-nos para nos inspirar, dizendo que o comportamento de brincar e ser ativo não é um comportamento secundário, não é um comportamento opcional, não é, de facto, um comportamento de segunda escolha. Ele é um comportamento essencial para se poder crescer de forma saudável e poder também aprender. Eu diria que há uma espécie de crueldade invisível que estamos a criar nas nossas culturas de infância nos tempos de hoje, no sentido em que não respeitamos estes direitos que estão consagrados na Declaração Internacional dos Direitos da Criança, principalmente o artigo 31º, e por outro lado, que é o direito a brincar e ser ativo e ter tempo livre, e por outro lado o artigo 12º, que é o direito à participação. De facto, a escola deveria dar mais tempo, de tempo não organizado e, por outro lado, uma pedagogia mais participativa e mais democrática. De facto, estes direitos ao brincar livre ao jogo são fundamentais para um desenvolvimento, portanto, saudável. E hoje observamos, de facto, em todo o mundo, e ainda mais com esta pandemia que agravou esta situação, estes direitos que estão esquecidos nas crianças, e este é um flagelo mundial
destas assimetrias e desigualdades, quando vemos crianças trabalhadoras, crianças que sofrem de bullying, crianças que, de facto, vivem em centros de concentração, de refugiados. Há dramas mundiais enormes e que temos que despertar para uma consciência mais comunitária e também mais solidária em relação, portanto, àquilo que é o estatuto do que é ser criança e do que é desenvolver-se de uma forma feliz e, portanto, harmoniosa. Nós sabemos que a privação do brincar e ser ativo na infância tem imensas consequências. Em primeiro lugar, porque há o menor desenvolvimento das áreas importantes do córtex pré-frontal e a edificação de um cérebro pró-social, e problemas também de comportamento negativo ou inadequado. Nós observamos nas escolas muita situação de violência, de bullying, de indisciplina e também problemas de sucesso escolar que são devidos ao facto das crianças, de facto, não terem na escola um conjunto de condições para poder expressar os seus desejos, os seus sentimentos e também as suas ambições. E por isso há muitas vezes relações sociais que são comprometidas entre pares, tendências para problemas com a justiça quando eles mais tarde passam da adolescência para a idade adulta e também difíceis transições para a adolescência e idade adulta. Uma criança que não brinca na infância é dificilmente uma criança que tem sucesso e que tem capacidade de ter um grau de felicidade e também de empreendedorismo na vida adulta. Há muita evidência científica sobre este tipo de estudos, quer com animais, quer com seres humanos. De facto, nós somos o único animal que tem uma infância longa e que tem muito tempo para aprender. Não é necessário que se aprenda tudo à pressa e com uma expectativa de que as crianças tenham de imediato aprendizagens muito aceleradas. Por isso há aqui uma decadência que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, numa sociedade que desenvolveu uma dinâmica tecnológica enorme, com uma perspectiva muito centrada no trabalho e muito centrada no produto mais do que no processo, e portanto este declínio provocou de facto muitos problemas no âmbito da atividade física, do sedentarismo, da inatividade física e também doenças relacionadas com o excesso de peso, com a obesidade, com a diabetes, com situações relacionadas com doenças respiratórias e também cardíacas, mas mais grave que isso e mais preocupante foi o aumento de desordens mentais no que diz respeito ao aumento de ansiedade, de angústia, de depressão, de déficit de atenção e hiperatividade e também de stress e, mais que isso, sentimentos de suicídio, principalmente na adolescência, que foram agora agravados com esta pandemia. Tudo isto provoca problemas muito sérios e muitas crianças que andam no meio escolar e que apresentam, de certo modo, insucesso escolar devido ao facto de não estarem a viver a sua infância de forma plena. Isto é tudo resultado de muitas alterações que se deram na sociedade, principalmente uma grande transição epidemiológica, uma grande transição demográfica, transição nutricional e digital e também uma diminuição considerável do jogo de atividade física. Nós sabemos que é necessário libertar as crianças porque, de facto, o brincar e ser ativo foi ameaçado e está a ser ameaçado nos dias de hoje. Há uma decadência muito grande e barreiras muito visíveis de impedir que as crianças tenham liberdade de existir, de autonomia e também de liberdade, uma falta de confronto com o risco e uma margem de atividade física aceitável para a idade, por outro lado, uma diminuição de valor lúdico e de jogo no espaço escolar. A escola é, de facto, um espaço em que é essencialmente concebido para aprender de uma forma essencialmente imposta e pouco dialogante e pouco lúdica, com uma diminuição considerável de conexão com a natureza, com uma perda muito significativa de autonomia e de participação em todos os processos e, portanto, cidades e famílias que se tornaram escolas pouco ativas, e isso é uma matéria que merece discussão e também reflexão. Nós sabemos que o brincar e ser ativo desenvolve capacidades fundamentais para se aprender, para se ser cidadãos de pleno direito e, acima de tudo, para se ser ativo durante o resto da vida. Principalmente desenvolve capacidade adaptativa, emocional, motora, cognitiva e também social. É um comportamento extraordinário porque permite que as crianças tenham resiliência e cultura de sobrevivência, de capacidade de confronto com a adversidade, com regulação emocional, que é uma competência essencial para se poder aprender, ganharem
autoconfiança e também relação com os outros e ganharem aquilo que se entende por competências e também competências cognitivas. Diríamos que brincar e ser ativo desenvolve esta capacidade adaptativa e criativa que é importante para um mundo novo que vai surgir nos próximos anos e que é completamente imprevisível e incerto. Eu diria que a escola deveria colocar-se hoje em dia numa perspectiva de permitir que as crianças conseguissem aprender a viver situações de incerteza, viver o instante, mais do que memorizarem conhecimentos que se entendem que são úteis para o futuro e que provavelmente não o serão porque a sociedade está em grande alteração e em grande velocidade de mudança. Nós necessitamos de olhar para um conjunto de competências que as crianças têm que dominar, como resolver problemas complexos, ter pensamento crítico, saberem pensar, terem capacidade criativa, trabalharem em grupo, uma cooperativa, motivar equipas e também, obviamente, terem algumas habilidades na maneira como sabem comunicar com os outros, não é? Não basta só o conhecimento. As crianças na escola não são só alunos, são também pessoas. E, nesse sentido, necessitam de aprender a viver neste drama existencial que estamos a viver no momento, este risco de incerteza calculada, esta vertigem do jogo de existência, que é, por um lado, uma necessidade de viver mais devagar, de viver mais em silêncio do que de ruído, de ter mais contato com a natureza, de um corpo ativo, mas ao mesmo tempo contemplativo, e, por outro lado, uma grande sedução pelas novas tecnologias, pela cultura digital que veio para ficar, este mundo virtual veio para ficar, e, portanto, esta é a cultura híbrida com que se debate hoje a população mundial, em todas as culturas, situações geográficas. Nós hoje vivemos com um telemóvel na mão, mas, por outro lado, com uma necessidade muito grande também de sermos capazes de analisar ou escutar o nosso próprio corpo, de perceber o nosso silêncio interior. E este é um debate que tem que ter equilíbrio, que tem que ter bom senso, e este é o confronto que se coloca hoje também na escola, na família e também na sociedade. De facto, esta relação entre uma cultura motora, lúdica e uma cultura digital necessita de ser debatida. Nós hoje temos crianças que já conseguem trabalhar e também usar estas novas tecnologias, estes novos dispositivos digitais. Há crianças de 3 aos 5 anos que já sabem lidar com smartphones, com iPads, etc., mas 14% delas não sabem atar os sapatos. Uma cultura motora e lúdica muito abaixo daquilo que era esperável. Brincar na rua está em vias de extinção. As crianças passam hoje a vivência de um corpo, na maior parte dos casos, em contato com estas tecnologias. Diria que passam o corpo a vivenciar o mundo na ponta dos dedos, numa triangulação entre a percepção visual, as mãos e os ecrãs, e com uma muito considerável de tempo de jogo, de tempo de brincadeira livre, que está, de facto, em vias de extinção. Significa que nós temos 5 milhões de anos de existência e não podemos descartar essa herança biológica, essa, poderíamos dizer, esse ADN que está dentro de nós, que é um corpo que necessita de se mover, de ser ativo para aprender. Nós temos apenas 1% de vida urbana, de vida na sociedade industrial, e estamos agora numa velocidade vertiginosa, numa transição para uma idade digital, que implica muita capacidade de adaptação do organismo, em todos os seus setores, em todas as suas estruturas. E agravadas agora, obviamente, com esta pandemia que veio ainda confundir esta situação, que diríamos que se tornou ainda mais complexa, de um corpo que está em local incerto, que está perdido de referências no que diz respeito a esta pandemia do medo que se instalou na vida das pessoas. Claro que as crianças possam brincar muito na infância, quer de um ponto de vista de jogo simbólico, de faz de conta, o jogo social, mas acima de tudo o jogo de atividade física, que é um elemento fundamental para a prevenção de doenças, para a prevenção de desajustamentos de várias ordens perceptivas, motoras, também sensoriais, sociais e também cognitivas. Diríamos que as crianças deveriam ter experiências arriscadas, desafiantes, com o seu próprio corpo, situações inabituais, que permitissem que elas adquirissem um corpo robusto, de restaurar esse corpo em situações difíceis.
e não apenas numa perspectiva muito estruturada, condicionada, cheia de regras, e também com uma superproteção demasiadamente angustiante. Nós necessitamos de colocar as crianças a serem capazes de se confrontar, de facto, com situações difíceis, de subirem montanhas, como se faz ao nível dos países da Norte da Europa, como eu falava no início da minha comunicação. Estas crianças têm que ter um quispo e umas galochas para andarem lá fora, para andarem à chuva, para andarem na lama, para andar em contato com a natureza. Os espaços exteriores são espaços educativos que fornecem elementos estruturantes de um ponto de vista não só emocional, mas também motor, cognitivo e social. E por isso, com esta pandemia, nós temos que aprender a viver na incerteza. Esta pandemia vai nos trazer o medo, e o confinamento em casa e o ensino remoto, que, como sabemos, funciona até à puberdade. Com este regresso à escola e após o isolamento social, o que nós temos vindo a verificar é que tem aparecido nas nossas crianças, principalmente nas idades do lar, primeiro ciclo, sentimentos de solidão, de falta de autoestima, de necessidade de socialização, de regressão das suas competências motoras, de energias descontroladas, uma agenda fechada no brincar, no jogar e no praticar desporto. Não só as crianças, mas também os jovens estão hoje numa situação paupérrima. Reparem que há cerca de 250 mil jovens que deixaram de fazer desporto de formação, o que veio trazer situações muito complicadas de abandono desportivo, de sofrimento por não terem, de facto, ter o corpo de forma ativa em relação com os amigos, a fazer aquilo que mais... Por outro lado, houve uma explosão de fadiga de ecrã. As famílias e as crianças chegaram aos limites e é preciso agora fazer uma gestão do tempo numa relação equilibrada e inteligente entre o tempo organizado e o tempo livre, para que possamos, de facto, resolver estes problemas que a pandemia nos trouxe, principalmente um aumento de comportamento sedentário, aquilo que eu chamaria uma iliteracia motora, com excesso de peso e, em alguns casos, o aparecimento de crianças com obesidade, e uma grande regressão em muitas habilidades motoras e energias vitais descontroladas, aquilo que eu chamaria uma agitação motórica. Eu tenho crianças, trabalho há 48 anos e com a minha verifiquei crianças que sabiam, já tinham uma determinada consistência na sua cultura motora e ela andou para trás, portanto houve uma regressão. Crianças que sabiam correr e deixaram de o fazer, saltar, trepar, também de solidão e de falta de autoestima provocados por uma diminuição de tempo e espaço para brincar, abandonos de situações de confronto com o risco, dinâmicas desafiantes do corpo, diferentes contextos, mas principalmente com a natureza, e uma abrupta perda de direitos, de restrições de contato físico e de relacionamento social. As crianças precisam de contato físico, porque essa é uma categoria absolutamente essencial na nossa vida. Por outro lado, estabeleceu-se uma pandemia do medo, na cultura corporal e mental, e o consequente aparecimento de comportamentos de ansiedade, de angústia e de inquietação emocional. Nós vivemos atualmente, ao nível das primeiras idades, uma espécie de angústia pandémica que é necessário resolver a curto e a médio prazo. Há aqui uma pandemia do medo que é pior que o vírus e, em muitas circunstâncias, afeta de uma forma muito considerável a vida cotidiana das crianças. Há uma espécie de uma doença que está debaixo da pele oculta, que precisamos agora de perceber, de consciencializar, e a escola precisa, de facto, de libertar essas crianças, de lhes oferecer prazer e também convivência social, de modo a que esta falta de socialização possa ser resolvida, para poderem estar com os amigos, porque foram muito separados, foram afastados, ficaram longe de quem se gostava. E por isso, aqui apresento-vos um estudo que foi feito na minha Faculdade de Motricidade Humana, sobre os efeitos do Covid-19 em situação de lockdown, no primeiro confinamento, e vejam que quando olhamos para as competências motoras, que estavam antes do confinamento, está aqui, portanto, a preto, não é? E depois a tracejado, a perda de competências motoras em várias habilidades motoras grosseiras e finas, e vejam a diferença que aconteceu apenas em 2 ou 3 meses, como elas decresceram, diminuíram, portanto, as suas competências, não é? Querem meninos, querem meninas. De facto, houve aqui uma variação
grande no que respeita, portanto, a este tipo de comportamentos. Temos que isto é o efeito de uma exposição exagerada de tempo face ao ecrã, quer em ensino remoto, quer em ecrã lúdico. As crianças aumentaram esse tempo cerca de 72% e também, obviamente, que tiveram menos atividade física, um corpo menos ativo, cerca de 75% no seu cotidiano. Portanto, isto significa que eles passaram em média cerca de 6 horas em valor médio de disposição frente aos ecrãs, com uma diminuição muito considerável de atividade física, de atividades no exterior e de contato, portanto, com familiares e amigos. Em muitas circunstâncias, o brincar também desceu consideravelmente e, quando analisamos o tempo sedentário e o tempo de atividade física total, houve um decréscimo muito significativo. O que significa que, a par disto, aparece, para além do vírus, da pandemia do medo, aparece uma outra pandemia que é também muito grave e que eu gostaria de vos deixar aqui para reflexão, que é o número de horas que passamos a estar sentados. Esta é uma verdadeira hecatombe anatómica, muscular, mental, porque, de facto, o homem não veio ao mundo para sentado, para estar no sofá. Nós viemos ao mundo para sermos ativos, para, de facto, podermos ser seres sociais e esta dimensão pandémica de um corpo que está sentado está a afetar muitas das nossas estruturas internas do organismo. Recordo principalmente as questões relacionadas com as doenças de coluna, com uma postura deficiente, do outro lado com problemas relacionados com a musculatura, com o aparelho digestivo, o aparelho circulatório, a estrutura muscular, uma postura que está a mudar sistematicamente por muitas horas em teletrabalho, muitas horas em ensino remoto, e portanto o corpo tem que se mexer para ter saúde mental e ter saúde física. Temos que ser capazes de ultrapassar esta situação. E coloca-se aqui uma primeira questão fundamental para debate, que é: as crianças saíram do confinamento desta pandemia, neste segundo confinamento, e é bom que agora, quando voltarem à escola, não sejam confinados na sala de aula, sentados, quietos e calados. Quer dizer que temos que libertar as crianças na escola para estarem ativos a aprender. Porque nós sabemos que o sedentarismo, a iliteracia física e motora e emocional é um grande problema de saúde pública. Nós não podemos ter um sistema de saúde que só existe para a doença, temos que ter um sistema de saúde que previne a doença. Isto é, o jogo, a brincadeira, a atividade física, o desporto, a atividade física em geral, é um medicamento de eficácia comprovada. Diríamos que a melhor receita de medicamentos para qualquer idade é mexer o corpo para ter saúde. E por isso nós estamos a viver um momento de grande iliteracia motora, que está a agravar-se todos os dias, em que crianças, jovens têm cada vez menos intensidade de esforço, menos equilíbrio e postura adequada, uma menor coordenação motora, uma percepção espacial e temporal de facto problemática, com menor autoestima e autoconfiança, menor contato físico e social e também com mais dificuldades de tomadas de decisão. E isso é muito importante para perceber alguma situação relacionada com o insucesso escolar, porque há falta de claridade, há falta de capacidade de resolver problemas, capacidade de tomar decisões adequadas. Isto é resultado de 6 variáveis que estão a afetar a saúde e o prazer de ciência atualmente. Primeiro, o sedentarismo e a inatividade física, que aumentou enormemente. Uma sociedade adversa ao risco. As crianças andam completamente super protegidas e cheias de medo dos adultos. Os adultos parecem pais helicópteros e policiamento das crianças quando elas se mexem ou quando estão em situações de risco, com uma diminuição muito considerável da autonomia e de mobilidade e também um grande déficit da natureza, portanto há uma grande falta de contato com a natureza e políticas públicas e urbanas que devem de facto implementar-se para que sejam cidades, vilas e aldeias amigas das crianças e também cidades, vilas e aldeias educadoras. É esta a ideia que se pretende. Por isso é necessário reforçar uma relação mais forte entre pais e filhos, quer em espaços interiores, chamados espaços indoor e também espaços exteriores, outdoor, definir em função das idades das crianças um mapa de atividades informais cotidianas
quer sozinhos ou em família, sobre atividades familiares, atividades de casa, pôr as crianças a serem ativas dentro de casa, ajudar na cozinha, a fazer brincadeiras, etc. Melhorar a qualidade de vida dos filhos, fornecendo tempo e espaço disponível para brincar e serem ativos ao pé de casa e fora de casa. E eliminar sempre que possível o tempo de estar sentado muito tempo, que é outra pandemia, assim como o excessivo contato com dispositivos digitais. É preciso ter uma noção das indicações que foram dadas pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Geral de Saúde em Portugal, do tempo que as crianças devem passar frente aos ecrãs. É claro que o ensino, portanto, a cultura digital veio para ficar, mas necessitamos de ter cuidado e de ter equilíbrio desta relação entre um corpo ativo e um corpo que está frente aos ecrãs. É preciso aqui também, ao mesmo tempo, selecionar uma alimentação saudável em conjugação com bons hábitos de sono e uma atividade regular de atividade física, lúdica e também desportiva. Diríamos que a ciência demonstra hoje de uma forma que corpos ativos dão cérebros ativos. E, portanto, uma escola não pode ter crianças sentadas durante todo o dia com atividades completamente sedentárias. Não podemos ter escolas a promover o sedentarismo. O nosso cérebro só se ilumina, só tem uma visão, de facto, de aprendizagem ativa se tiver corpos ativos. O nosso córtex cerebral, este Homo sapiens sapiens, é um animal humanizado que tem uma inteligência e uma capacidade de abstração que aprende porque se move, aprende porque se mexe, aprende porque é um ser lúdico. E por isso as crianças não podem viver em melancolia, não podem viver sentadas, não podem viver nesta ambiguidade dos adultos, sejam pais ou professores, quererem que eles sejam génios e ao mesmo tempo andam agarrados pela mão de uma forma demasiadamente superprotetora. Nós não podemos querer que as crianças aprendam tudo à pressa, um laboratório que cria crianças com uma especialização precoce para aprenderem tudo rápido, para entrarem rapidamente na universidade. As crianças têm uma infância longa. O ser humano é o único que tem uma infância muito longa e tem muito tempo para aprender. Por isso necessitamos de uma maior capacidade de conexão com o ambiente e temos que ter ambientes interessantes. O nosso corpo, em contato com o espaço que está fora de nós, tem que ser um espaço significativo, desafiante e também com nível de risco. Por isso nós necessitamos de construir uma nova escola, uma escola que seja capaz de se desvincular de uma concepção tradicional, de uma concepção, portanto, clássica do que é o domínio do conhecimento, de passar de pedagogias replicativas e explicativas para dinâmicas educativas baseadas na autonomia e na participação, passar de pedagogias de corpos passivos e dependentes para uma aprendizagem inteligente através da curiosidade, da criatividade e da experiência pelo erro, uma aprendizagem colaborativa, ou se quiserem, uma aprendizagem que diria cooperativa, baseada em problemas, em projetos transversais na aquisição de conhecimentos. Teremos que ter professores que sejam capazes de ouvir as crianças antes de impor o conhecimento, numa perspectiva top-down, mas diria numa dimensão horizontal em que as crianças são chamadas a pronunciarem sobre aquilo que querem aprender e, acima de tudo, na ótica de um desenvolvimento de pensamento crítico e de resolução de problemas através do trabalho em grupo, com validade ecológica e, acima de tudo, em relação com as necessidades sociais. A escola tem que sair da ilha onde se encontra e tem que participar e comunicar com a comunidade onde pode ir buscar conhecimento. E, neste sentido, o ato de ser estudante significa que tem que passar também por observância dos seus sentimentos, das suas emoções, porque as decisões não são completamente racionais. Aprender e ensinar é dar tempo ao tempo da criança. As decisões têm que ter em conta as emoções, os sentimentos, mas também o contexto cultural onde elas vivem. Temos que acabar com essa visão cartesiana do corpo para um lado e o cérebro para o outro. Na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo, e por isso necessitamos de ter um novo conceito do que é a vida escolar, a vida de aula, numa perspectiva mais interessante para as crianças, em que predomina aquilo que é a vinculação afetiva, a empatia que se estabelece entre o professor e os alunos. Por mais que possamos ter robôs no futuro, o professor é insubstituível, porque ele é dono de emoções,
ele sente, ele expressa, ele tem uma expressão corporal, uma expressão não verbal que é absolutamente essencial. Antes da linguagem, o corpo fala. Essa linguagem do corpo é fundamental e não há decisões completamente racionais. O ato educativo é algo que implica que nós possamos pensar a escola de outra forma. E a minha mensagem principal nesta comunicação que gostava de deixar em Lousada é tentar demonstrar que as crianças têm que aprender, mas com um corpo ativo, vivenciando as próprias aprendizagens. Os professores têm que construir contextos significativos, desafiantes para que as crianças possam aprender. Dar instrumentos para que elas possam investigar problemas ao ar livre e na natureza através do corpo em movimento. Que sejam pequenos pesquisadores, pequenos cientistas, pequenos artistas, em que tenham espaços que sejam significativos e confortáveis para ir buscar esta ideia de pequenos pesquisadores na escola que são capazes de ir buscar a força do inconsciente individual e coletivo, de despertar desejos ancestrais, como seja em lutas, perseguir e ser perseguido, as questões de jogar às escondidas, de jogar ao agarre e foge, aos polícias e ladrões, de ter espaços secretos, de compreender a complexidade do corpo e da natureza, desenvolver a curiosidade na exploração e na descoberta do meio natural, de terem autonomia e participação no processo educativo, de convidarem-se a conhecer, de libertarem-se dos medos que os envolvem, de crenças e topofobias, de buscarem, acima de tudo, na escola prazer, sentido de vida e de existência, não é? Porque a escola deveria dar-lhes, acima de tudo, dinâmicas curiosas de aprender a pensar, de ter curiosidade, de dinâmicas de cidadania que são fundamentais, isto é, naturalizar a escola e, ao mesmo tempo, conviver com esse contexto virtual que veio para ficar, para criarmos jovens no meio escolar com saúde física e com saúde mental. Diríamos que temos que ter uma escola do futuro que possa ir buscar um sistema de educação na perspectiva da meta-aprendizagem, de crianças que são capazes de dar múltiplas respostas a múltiplos problemas, que sejam capazes de conviver com o caos e com a organização, com a estabilidade e com a não estabilidade. Aprende-se pelo erro, não é? E que, acima de tudo, sejam capazes de ir buscar conhecimento aos espaços exteriores. Eu, em março do ano passado, quando foi a primeira pandemia, eu disse logo, como aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola e com a tuberculose, que a melhor solução era decretar o estado de emergência das crianças brincarem ao ar livre de forma livre. Porque crescer no exterior, na natureza, é um mundo de grandes e novas oportunidades. E por isso é preciso devolver a literacia lúdica e motora para restaurar esse corpo para que as crianças possam aprender de forma mais efetiva. Diria, portanto, que sugeria que abandonássemos esta, principalmente na primeira fase da escolaridade, estou a falar até na primeira década, portanto, ao nível da creche, do pré-escolar, primeiro ciclo e até segundo ciclo, de acabarmos com esta ideia de sala de aula e recreio. Esta dicotomia provavelmente deve ser ultrapassada para passarmos a falar em espaços interiores e espaços exteriores. Como eu vi em escolas na Austrália, no Canadá, nos países nórdicos, vi também recentemente nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em que as crianças percorrem os espaços exteriores e interiores, em que os professores colocam desafios, contextos interessantes para que elas possam, de facto, aprender de forma seguida. Para isso é necessário fazermos aqui uma parceria entre pais, escolas e autarquias, poder local, para criar novos designs de espaços de jogo exteriores das escolas, onde sejam mais confortáveis, mais desafiantes, em que sejam espaços onde as crianças possam ter oportunidades de espaço e tempo para aprenderem de forma significativa. Não é preciso grandes investimentos monetários, é preciso coisas simples que já tiveram e deixaram de ter. Hoje as escolas estão cheias de sintéticos e, por outro lado, de betão. É preciso naturalizar e humanizar os espaços exteriores das escolas. Eu faria este apelo aos pais, aos agrupamentos escolares, aos diretores das escolas, também aos responsáveis autárquicos, no sentido de fazermos uma construção mais significativa
de espaços escolares exteriores, porque o espaço exterior escolar é um espaço de aprendizagem. Nós não podemos dizer que a escola é só a sala de aula. A escola é mais que a sala de aula. O espaço exterior faz parte do projeto educativo. Os professores devem mobilizar modelos de funcionamento, criação de projetos educativos em que os espaços exteriores também tenham importância. Porque, pela evidência científica, nós sabemos que este contato com a natureza é absolutamente essencial. Não só porque aumenta a atividade física, melhora a capacidade atencional, implementa a função executiva e a autorregulação, desenvolve as habilidades cognitivas, e está bem evidenciado pela ciência, reduz sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, suporta a coordenação motora global e motora fina, redução de doenças, estimula a riqueza do brincar e também reduz o stress, cria crianças mais inteligentes, mais impertinentes e também mais curiosas, mais saudáveis, mais felizes e, acima de tudo, também adultos mais responsáveis e atores do meio ambiente, porque nós necessitamos de criar uma consciência ambiental, porque temos aí à porta uma crise ambiental. Para além de aspectos mais microscópicos, que sabemos hoje por evidência que é fundamental para reduzir a miopia, aumentar as células, portanto, a vitamina D, as células T, que são essenciais como resiliência e capacidade imunitária para esta pandemia deste vírus Covid-19 que estamos aqui à porta. Também as neurociências demonstram que a interação com o ambiente natural desenvolve a estrutura química e função do cérebro. Portanto, deveríamos criar nas escolas. É um projeto que temos já avançado em algumas autarquias, como é o Brincar em Cascais, como é o Brincar em Torres Vedras. Estamos agora com um projeto também na cidade de Oeiras, na cidade de Lisboa, e também com algumas outras autarquias pelo país, no sentido de desenvolver escolas diferentes na sua aparência, mas também na sua estrutura interna, de modo que possam ser escolas que permitam mais sucesso académico, porque têm de desenvolver espaços exteriores e interiores mais desafiantes para as crianças, no sentido de terem maior qualidade do envolvimento físico, que permite maior qualidade experiencial. É importante que, quando entramos nas escolas, não possamos ver apenas muros, redes, cercas, parecem prisões. Temos que ser capazes de não ter as crianças aprisionadas e, portanto, dar-lhes territórios de experiências para se desenvolverem de forma saudável, desenvolver a curiosidade e a preparação para o futuro. Estas imagens que veem são escolas na Carolina do Norte. Como podem ver, não têm muros nem cercas, e as crianças entram no meio escolar e andam a fazer experiências, pesquisas cá fora, em que os professores são tutores, são facilitadores de aprendizagem e, quando é necessário, obviamente vão ter com os dispositivos digitais, porque lá está toda a informação disponível para termos uma escola do futuro, que seja uma escola mais centrada numa visão ativa de aprendizagem e também cooperativa. De termos também espaços confortáveis, em que o espaço verde esteja presente, em que as árvores, os paus, as pedras, a água, tudo isso são elementos que podem fazer parte do meio escolar. Tornar as escolas verdes, como as cidades e as escolas deviam ser mais verdes, mais caminháveis, mais atraentes, mais desafiantes, com hortas, com dinâmicas em que se possa fazer aulas ao ar livre, tirar as salas de aula cá para fora, onde as crianças possam fazer experiências diversas com o corpo, em conjunto ou individualmente, que possam fazer as aprendizagens, seja lógica ou matemáticas, linguísticas, artísticas, também motoras, para todas as áreas. Se pode fazer a escola lá fora, e, portanto, o que é que tem que ter as escolas como valor dos espaços de jogo? Principalmente 5 indicadores, do meu ponto de vista, muito importantes. Em primeiro lugar, o valor do bem-estar. As crianças têm que se sentir bem dentro da escola, em que o espaço as convida a sentir coisas novas, coisas diferentes, coisas interessantes, para permitir criar um estilo ativo durante toda a vida, para que tenha também valor lúdico, isto é, que o espaço convida a fazer, a pensar e a imaginar, que tenha também o valor de uso, em que o espaço permita a motivação e a frequência de utilização, em que os educadores saem lá para fora para
promoverem aprendizagens significativas com as crianças. Recentemente fizemos um projeto europeu com 5 países, onde participou também a autarquia de Torres Vedras, chamado Movement Learning Outside. São guidelines para ajudar os educadores de infância e professores do primeiro ciclo a usarem pedagogias ativas no exterior, e com muito sucesso nós estamos a ver já algumas mudanças no cenário da educação infantil em Portugal. E por isso os espaços devem ter também valor de aprendizagem, em que o espaço possibilita descobrir, explorar e aprender. E também ter valor de risco, isto é, que o espaço permita o desafio, o risco motor, emocional, mental e social. E por isso é preciso criar nas escolas maior conforto verde, maior vegetação. Por outro lado, elementos soltos, materiais simples que se possam espalhar para dar mais oportunidades de jogo, de formas de jogo, simbólico, social e de atividade física, que as crianças possam ter espaços secretos, mobilizar os arquitetos paisagistas, os professores, os pais e os alunos para participarem em projetos partilhados, de modo a transformarem os espaços das escolas em espaços mais interessantes, com mais verde, com materiais mais saudáveis, com caixas de areia, com taludes, com escorregas, com pontos de madeira, com pontos de água. A água é um elemento fundamental na educação ambiental, não é? E também no estudo, na observação, na capacidade de contemplação, também passadiços e anfiteatros de madeira para apresentações, para discussões, para debates, para trabalhar em grupo, para fazer grupos de chão, círculos de aprendizagem, de modo a que as crianças possam ter desafios de jogos de paredes, escorregas, de relevados, de caixas de areia, mesmo que não seja possível em algumas escolas fazer grandes mudanças, pelo menos utilizar o alcatrão e o betão que está no chão, para desenhar no chão propostas de jogos tradicionais. Por exemplo, o norte de Portugal é extremamente rico nestas culturas lúdicas que são ancestrais e que são passadas de pais para filhos, e tudo isto são propostas interessantes de aprendizagem lógica ou matemática, de aprendizagem lúdica, corporal e também emocional e social. Fazer paredes de escalada, rodas de aprendizagem, desenhos no chão, mobilizando materiais simples, fazendo um trabalho de grupo em relação às diferentes áreas e também aos diferentes professores que podem participar em projetos interessantes de alteração do quadro visual e também da ação na própria escola, de introduzir elementos musicais, teatrais, também de uma visão artística ligada à pintura, ao desenho e outras áreas, também de atividades motoras mais interessantes e desafiantes, um contato muito grande com a natureza e saber observar e tratar do meio natural. E por isso diria, para terminar, que este regresso ao futuro é necessário reinventar o presente em tempos de pandemia, no sentido de mudar a escola para um novo paradigma, tornar as ruas e cidades mais verdes, uma maior participação urbana e urbanística, ultrapassar o déficit de contato com a natureza, mais mobilidade e interação social, mais tempo livre em casa, na escola e na comunidade. A sociedade do futuro é imprevisível e incerta. Dentro de 20 anos o mundo estará completamente diferente e estes nativos digitais que estão nas nossas mãos precisam de ter uma escola que os prepare para esse futuro incerto, para esse futuro que é vivido no instante, com novas profissões, para aumentar esta literacia lúdica, motora e também digital, para melhorar a qualidade de vida e do bem-estar. Precisamos de cidades que tenham mais possibilidades de oferecer mais mobilidade, de serem cidades ativas e amigas das crianças, que haja aqui uma maior harmonia entre o tempo da escola, o tempo de trabalho e o tempo familiar. Portanto, cidades caminháveis, em que se possa mexer mais, sentar menos e começar mais cedo a ter mobilidade, autonomia e liberdade, aprender a viver devagar, caminhar e desfrutar a escola, o território e a natureza, pais e filhos sem pressa, uma sociedade sem ruído, como acontece no norte da Europa, em que tem mais qualidade de vida, apesar das situações climatéricas mais austeras. Nós temos um país fantástico, de sol, na maior parte dos dias do ano, com uma cultura, uma tradição. Somos o terceiro país mais seguro do mundo, somos o primeiro país mais seguro da Europa,
os riscos e os perigos que os pais e os adultos imaginam não existem. O que existe são mais automóveis. E por isso temos necessidade de criar envolvimentos entre a escola e a comunidade e a família, no sentido de criar espaços junto às habitações, ruas para brincar e jogar, praças e passeios ativos, espaços verdes de qualidade, espaços escolares humanizados e menor restrição da mobilidade automóvel. Para terem uma ideia, isto são imagens de alguns países que já estão a fazer experiências interessantes, como as crianças irem a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público para a escola, de terem espaços ao pé da habitação, de se interromper as ruas ao trânsito e fazer espaços de jogo. Isto já é praticado em praticamente todo o mundo. De ter ruas que se possa fazer o play day, o dia do brincar, o dia do jogo, que se possa fazer um dia de semana, ao fim de semana, instituir práticas regulares para que possam sair de casa e possam ter mais mobilidade, mais realização, mais prazer, mais convivência, mais festa, mais encontro, não é? Do que acontece hoje, em que olhamos para as cidades e não vemos crianças, em que não devolvemos as ruas ainda às crianças em Portugal. De facto, temos que ter uma cidade em que brincar e ser ativo seja fundamental, quer na escola, quer na cidade, fazer da escola e da cidade um playground, onde seja possível jogo, autonomia e mobilidade, partilha, solidariedade e democracia, com maior participação infantil, com melhor planeamento urbano e, acima de tudo, com políticas públicas mais amigas das crianças e dos jovens. Por isso é necessário acabar com estas barreiras sociais e políticas, diminuir o stress, haver uma melhor gestão do tempo entre trabalho, família, escola e comunidade, uma maior harmonização de políticas públicas para implementar mais qualidade de vida, um novo paradigma de transversalidade em termos do desenvolvimento humano e melhorar estas barreiras arquitetónicas através de planeamentos urbanos mais audazes que permitam melhorar o espaço físico, a autonomia, a mobilidade e a vida ativa. Diria que para esta é uma mensagem que gostaria de deixar para o Concelho de Lousada, que é, neste âmbito da literacia lúdica, motora, desportiva, continuar, após esta pandemia, e se houver outra situação de isolamento social, continuar, sempre que possível, os eventos lúdicos, desportivos e artísticos, implementar programas existentes na Câmara Municipal de Lousada, e existem vários, que eu sei, que já existiam antes da pandemia e que continuaram a existir, fortalecer a educação física curricular e o desporto escolar nas escolas, estabelecer um conjunto de parcerias com juntas de freguesia, clubes e associações desportivas para implementar programas de ação no âmbito do jogo informal, da atividade física e do desporto, melhorar os espaços de recreio escolar, os espaços exteriores, parcerias com as escolas, melhorar os espaços de jogos municipais, implementar projetos sobre brincar na rua, formação de animadores de jogo, fomentar mais projetos de mobilidade ativa, acabar com a restrição automóvel, fazer cursos de formação parental. Nós temos que fazer muitos cursos de pais para que eles obtenham uma melhor ideia de que os seus filhos precisam de mais autonomia, de mais mobilidade e de mais brincadeira livre, implementar o dia do jogo e da atividade física nos espaços públicos e implementar um novo modelo de atividade de enriquecimento curricular. Eu devo dizer que as AECs são, de facto, uma das maiores vergonhas nacionais, porque o tempo das atividades de enriquecimento curricular deveriam ser tempo da criança, deveriam ser tempo para brincar. Partilhando com os professores, com os técnicos, as crianças deveriam ter a possibilidade de poder comunicar as suas motivações, os seus interesses. O Ministério da Educação já pôs uma portaria cá fora, indicando, de algum modo, dando a motivação de que as atividades de enriquecimento curricular deveriam ser tempo para brincar. Temos que fazer aqui uma mudança também destes tempos organizados, pós-curriculares, que eu penso que numa escola a tempo inteiro devem ser, portanto, alterados. E, portanto, eu agradeço a vossa atenção. Foi apenas um mote para que possamos agora discutir em seguida e possamos, portanto, fazer uma reflexão sobre como podemos mudar a escola no sentido de as melhorar para que a criança tenha desejo de fugir para a escola e não fugir dela. Isto é, que tenha vontade e tenha prazer de lá estar
porque ela é desafiante, quer em termos de uma dimensão mais naturalista da escola, mas ao mesmo tempo não perder de vista que estamos a entrar na transição digital e que precisamos de o ensino também com o uso das novas tecnologias. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado. É sempre fascinante ouvi-lo. Abrimos então aqui um momento de algum debate, de algumas perguntas. Sr. Professor, foi fantástico, um prazer ouvi-lo. Vamos abrir agora um momento que tem que ser forçosamente curto, porque efetivamente é delicioso estar a acompanhar o raciocínio do Sr. Professor, mas para quem nos está depois a ver no computador, certamente nós temos que ter aqui algum tempo limite para esta nossa atividade. Eu passava então aos nossos pais convidados a palavra para começarmos então esta parte mais das perguntas e do debate. Se puder começar. Então a minha pergunta prende-se com o seguinte. Eu acho que vou fazer uma pergunta muito abrangente, que vai englobar muitos pais, uma vez que eu tenho 3 filhos em idade escolar, em diferentes ciclos. Um está no pré-escolar, tem 5 anos, outro está no primeiro ciclo, tem 10 anos, e uma outra está no segundo ciclo, tem 13 anos. Eu julgo que nós pais, hoje em dia, encurtamos muito as margens de risco e de segurança para os nossos filhos, isto é, não nos deixamos. Eu recordo-me perfeitamente quando eu vivia a minha infância, de a minha mãe me chamar para casa. Hoje nós fazemos exatamente o contrário, chamamos filhos para a rua, temos que forçosamente fazer isso. A minha pergunta prende-se com o seguinte: quais são as consequências desse sedentarismo exacerbado dos nossos filhos, não é? Que nós tentamos combater diariamente, e quais são as medidas que possamos adotar para as combater, isto em cada uma das fases, cada um dos meus 3 filhos, isto é, com 5 anos no pré-escolar, com 10 anos no primeiro ciclo e com 13 anos no segundo ciclo. Obrigado. O seu nome é? António Sousa. António Sousa. Caro António Sousa, em primeiro lugar, os meus parabéns por ter tantos filhos, porque já é algo que não é usual, não é? Nos tempos de hoje. Aliás, o nosso índice de natalidade em Portugal está a ser muito problemático para o desenvolvimento do país, não é? Nós necessitamos de criar estratégias para termos mais filhos, não é? E, portanto, os meus parabéns, porque é um pai preenchido, ainda mais quando tem idades tão interessantes, dos 5 aos 13 anos. E, portanto, eu acho que a questão que coloca é muito pertinente, porque, de facto, quando faz uma analogia entre a sua infância vivida na rua, em que a mãe o chamava ao fim do dia para vir pedir jantar, não é? E passava com os seus amigos em grandes aventuras lá fora, fazendo inclusivamente coisas proibidas que os pais nem sonham que você fez, não é? Você hoje tem uma dificuldade enorme porque tem que controlar os seus filhos, porque não é considerado um adulto, portanto, que é criticado pela sociedade, porque provavelmente pode ter um comportamento desadequado em relação às normas, não é? E portanto isso está a acontecer um pouco por todo o mundo e principalmente nos países mais desenvolvidos, mas não se justifica, e há estudos científicos que demonstram exatamente as consequências, de facto, deste excessivo protecionismo que existe ao nível da parentalidade atual, porque no momento em que os pais protegem exageradamente os filhos, estão a desprotegê-los de coisas que eles deviam aprender por si próprios e que não o estão a fazer, não é? E isso acontece não só no meio familiar, como também no meio escolar, mas acima de tudo no meio da comunidade, porque não há autonomia de mobilidade. Acima de tudo, as ruas também não são convidativas para que as crianças tenham essa autonomia, e por outro lado há umas representações de medos que se apoderaram dos pais, em que aí há uma grande responsabilidade dos órgãos de comunicação social. Veja-se o impacto do caso Medi e do caso que se passou aí também em Lousada, não é? Como é que ele se chama? Esqueço-me o nome. Rui Pedro. Do Rui Pedro. Só isso causou danos enormes na cabeça, portanto, dos portugueses. De facto, nós temos agora que fazer um caminho de reconversão, temos que regressar, ser capazes de desconstruir esses medos, de iluminar esse apagão que existiu nas nossas cabeças,
não é? Porque as crianças merecem, de facto, ter mais liberdade, de ter mais mobilidade ativa e, acima de tudo, isso começa também na escola. Porque se as escolas também não convidam as crianças a terem confronto com o risco, as crianças dificilmente têm pais disponíveis para terem tempo suficiente para lhes ensinar essas habilidades, como uma coisa tão simples como é ter um skate, como é subir uma árvore, andar a fazer equilíbrio em cima do muro, ou rebolar no meio da relva, ou atravessar um rio. Quer dizer que são experiências que nunca mais se esquecem nas nossas vidas e que são fundamentais para criar uma atitude mental de segurança, porque só há segurança se existir risco. Não há risco zero, não é? A vida não tem risco zero. A nossa existência é feita de exatamente riscos. Em todos os âmbitos, não é só físicos, mas também emocionais, sociais e também, diríamos, motores. Portanto, o risco não é só uma questão que se coloca quando jogamos na bolsa, não é? A questão do risco é colocada também ao nível do nosso próprio corpo, quer em termos da sua dinâmica microscópica, porque quando olhamos para a nossa visão microscópica é de facto uma revolução, é um grande risco de bactérias, de vírus, etc., como nesta aparência do nosso corpo, que em princípio está estável, mas como sabe, vivemos hoje uma situação em que uma estrutura invisível colocou toda a humanidade a pensar sobre a existência, não é? O que é uma coisa que é muito ingrata e também inédita, que é este vírus teve uma mensagem quase divina, mas também biológica, porque atingiu todos, com muitas assimetrias. Hoje há milhões de pessoas a morrer por todo o mundo, mas também muitas situações de pobreza, de miséria, de guerra, etc., em que esta pandemia está a avançar. Portanto, nós temos que, neste momento, aproveitar este ensejo que esta pandemia nos deu para tomar consciência de que as crianças precisam de viver a sua infância em plenitude, de forma mais agradável, mais feliz. É preciso ter filhos felizes e, acima de tudo, ouvi-los. A primeira estratégia que nós sugerimos é que haja, de facto, fóruns de participação das crianças e dos jovens, como muitos países fazem, parlamentos das crianças, no sentido de elas poderem participar, quer no âmbito escolar, quer no âmbito comunitário, de poderem dizer como gostariam de ter a cidade, como gostariam de ter as ruas, como gostariam de repartir o seu tempo diário, como poderiam, de algum modo, negociar com os pais como é que poderiam ter mais tempo para si mesmos, para tempo para brincar com os amigos, para estar mais tempo lá fora, fazerem as suas aventuras, porque, repare, nós vivemos nesta dimensão dupla que abordei na minha comunicação, desta situação híbrida de estarmos seduzidos pelo digital, mas ao mesmo tempo temos uma necessidade de olhar para o nosso corpo e acabar com esta sociedade do cansaço, esta sociedade da exaustão. Nós estamos a caminhar rapidamente para uma sociedade depressiva e provavelmente temos que encontrar aqui estratégias para fazer um recuo para onde estamos a caminhar, porque estamos a caminhar para um suicídio que vai nos levar para um sítio muito estranho e para um sítio complexo. Os especialistas em psiquiatria, em pedopsiquiatria, em psicologia, estão a alertar para as questões da saúde mental. E eu, pessoalmente, ando muito preocupado com a saúde física, porque não se pode falar em saúde mental sem falar em saúde física. Não se pode abandonar este corpo, não se pode diminuir de importância ou sequer esconder, aprisionar, esquecer a existência deste corpo, que é a partir dele que tudo se constrói. O corpo é o nosso pilar de desenvolvimento em todos os setores. Quando eu digo que corpos ativos dão cérebros ativos, as crianças, se não têm uma boa relação consigo mesmos, se não têm uma boa autoestima, se não têm uma boa regulação emocional, não podem ter sucesso escolar. E você, como pai, percebe que nos seus filhos que têm 5, 10, 13 anos, o seu nível de sucesso escolar é diretamente proporcional à sua cultura corporal, não é? À sua felicidade interna, ao seu prazer de existir, não é? E, portanto, nós temos que ter uma escola que não pense só nas aprendizagens escolares, que não pense só nessa cultura cognitiva, que não pense só nessa ideia de aprimorar essas competências cognitivas das crianças para entrar um dia na universidade, mas necessitamos de pensar na coisa primeira que é a existência do nosso corpo. Não é?
e a sua necessidade de se mover. Por isso é preciso uma política lúdica, uma política de jogo, uma política desportiva, uma política artística. A escola não é só aprender a ler, escrever e contar, não são só aprendizagens que nós poderíamos considerar abstratas. As aprendizagens concretas no âmbito de um corpo em ação, um corpo que despende energia, um corpo que se move com intencionalidade, com rumo, são fundamentais, a par do ensino artístico, que é essencial. Desenhar, pintar, cantar, dançar, tudo isso é absolutamente essencial no meio escolar. E eu por isso convido que as escolas em Portugal sejam capazes de caminhar para uma dinâmica curricular, uma dinâmica de avaliação, uma dinâmica de ensino-aprendizagem que possa ter maior equilíbrio nestas áreas todas e não apenas aquelas que são consideradas as mais importantes e as mais úteis. Eu, aliás, devo dizer-vos aqui só para nós, que se fosse Ministro da Educação, que não quer ser, a primeira medida que eu tomaria era acabar com o acesso ao ensino superior. Porque se nós acabássemos com o acesso ao ensino superior, provavelmente acabariam estes receios, estes medos, estas dificuldades que os professores têm a partir do primeiro ciclo, quando existe a escola obrigatória, para preparar os alunos para saberes, para exames, para rankings, para entrar na universidade. E, portanto, provavelmente cairia completamente o castelo e acabariam muitos medos, não é? De cima para baixo, até chegar à creche, onde há pais que já querem que as crianças aprendam a ler e a escrever, não é? E quer dizer que há aqui uma fobia, há aqui uma espécie de uma doença que se instalou nos pais de quererem a curto prazo que os filhos tenham sucesso. Nós sabemos, por exemplo, no desporto, que a especialização precoce só dá asneira. As crianças que fazem uma especialização precoce e que são campeões muito cedo, mais tarde têm grande insucesso. Isto hoje está estudado cientificamente. O mesmo acontece no ensino. Não é? Quando as crianças têm explicações atrás de explicações, com desigualdades enormes, porque há famílias que não têm condições para dar explicações aos filhos, etc. Quer dizer, a escola tem que ser democrática. A escola não tem que ensinar as crianças ao mesmo tempo, no mesmo sítio e da mesma maneira. Nós temos crianças que são todas diferentes umas das outras e, portanto, temos que ter métodos, metodologias mais ativas. O Ministério da Educação já nos deu 4 dispositivos que permitem que as escolas façam os seus projetos autónomos. O perfil dos alunos, não é do aluno, dos alunos. Em segundo lugar, as chamadas aprendizagens essenciais, a flexibilidade curricular e o decreto sobre a inclusão. São 4 dispositivos fundamentais para que cada escola, cada agrupamento escolar possa fazer o seu projeto. É preciso agora que os professores, que são heróis, obviamente têm sido os heróis, mas que agora saibam sentar-se à mesa e começar a falar, serem capazes de se dar a conhecer, ser capazes de acabar com o seu império disciplinar e começar a fazer uma participação horizontal para planificar um modelo de existência da escola mais participativa, mais colaborativa e com o objetivo de criar crianças mais curiosas, com uma capacidade de resolver problemas e, acima de tudo, de saberem pensar. Saber pensar é uma competência absolutamente fundamental para o futuro. E isso obriga a que se mude a escola. E muda a escola logo desde a creche, porque tudo começa cá mais em baixo, até o desporto, não é? Não se formam campeões a partir dos 12 anos, não é? Agora, há muito tempo para as crianças aprenderem, não precisam de aprender tudo, não é? Eu não sei se respondi à sua pergunta, mas diria para terminar... Para terminar que era necessário fazer formação parental. Muitas formações parentais. Trazer os pais à escola e fazer formação parental. Ou através da autarquia, fazer formação parental e desconstruir esses medos. Fazer coisas, experiências com os filhos, diretas. Ter os pais e os filhos. Eu faço isso praticamente todos os meses. Há um dia por mês em que eu tenho os pais comigo a trabalhar com as minhas crianças e eles mudam a cabeça deles. É preciso fazer muita formação parental. Peço desculpa, Sr. Vereador, pelo tempo que levei. Não. Vamos ter que dar a oportunidade, obviamente, de fazerem as questões os outros pais e, portanto, eu passaria então a palavra ao outro encarregado de educação e apelava ao seu professor alguma capacidade de síntese que tem com certeza, embora seja sempre muito delicioso ouvi-lo. É verdade. Eu entusiasmo demasiado, vivo muito emocionalmente as coisas. Agora é a Sara, não é? Posso ser? Eu, sim.
Foi delicioso, professor, obrigada e os meus parabéns. Acho que para todos e partilho de certeza a opinião dos restantes pais que estarão aqui a assistir, porque é sempre bom nós ouvirmos isto. Nós comentávamos há bocadinho que se calhar nós sabemos isto, mas é difícil às vezes percebemos aqui o limite, não é? E aquela linha que separa entre aquilo que nós sabemos que temos que fazer e depois fazê-lo, não é? Aquela imagem com a mão dada. Acho que explica muitas coisas e eu própria me revi, não é? A pensar, ok, eu gosto de dar liberdade à minha filha, mas realmente vou buscar lá à escola e a primeira coisa que eu faço é pegar pela mão, não é? Portanto, anda cá e eu estou-te a proteger. Portanto, acho que isso é inevitável. Mas a minha questão, se calhar, até ia mais. A apresentação foi tão rica e tão completa que a maior parte das dúvidas e questões que eu possa ter aqui pensado acabaram por ficar respondidas, o que é ótimo. Agora, a minha questão até vai mais um bocadinho na linha do que o professor apresentou, daquelas escolas que vimos ali nos Estados Unidos e na linha também de uma das filosofias, digamos assim, ou das pedagogas que eu acabo por apreciar mais, que é a Maria Montessori, que dava liberdade às crianças, em que as salas de aula efetivamente não havia salas de aula, era um espaço educativo que é entre o espaço interior e o espaço exterior e, portanto, tudo se mistura e há um tutor que acompanha essa experiência, não é, da aprendizagem. Faltará muito para nós em Portugal conseguirmos ver uma realidade mais próxima e realmente implementadas aquelas imagens que vimos ali em que se misturavam os espaços de aprendizagem com o interior e o exterior e em que são colocados no fundo os elementos da natureza para que as nossas crianças possam aprender, possam experimentar, possam ser criativas e possam elas próprias se desafiar a aprender por si próprio. É uma realidade, a minha questão é mais no sentido de, é uma realidade pela experiência que a pessoa tem, que nós vamos conseguir ver implementada ainda nós ou será efetivamente se calhar aqui para os nossos netos? Não, Sara, eu quero lhe dizer que felizmente que não é preciso ir à Finlândia para ir buscar boas experiências. Nós já temos muito boas experiências pedagógicas em Portugal. De norte a sul do país já se começam a observar mudanças muito significativas e já temos experiências em todas as idades, não é só na creche, jardim de infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, mas também durante até ao secundário. Diria que na universidade é mais difícil. A universidade é talvez o ciclo de escolaridade onde está mais atrasado nesta perspectiva participativa, mas diria que já há muito boas experiências em Portugal. Você falou na Escola Montessori, que eu me revejo muito bem, é uma escola excepcional, no sentido de dar essa capacidade de aprendizagem científica às crianças, mas nós já temos experiências em Portugal das Forest Schools, já temos experiências, por exemplo, do movimento da Escola Moderna, que eu pessoalmente ajudei a fundar depois do 25 de Abril, baseado na pedagogia Freinet, portanto, numa perspectiva cooperativa. Nós temos o movimento da Escola Moderna espalhada por muitas escolas, portanto, do país. Também há algumas comunidades de aprendizagem ligadas ao Zé Pacheco, da Escola da Ponte, que já está a nascer esse movimento das comunidades de aprendizagem em Portugal. Já há muitas escolas, por exemplo, a Escola de Carcavelos, do meu colega Adelino Calado, que tem uma experiência absolutamente fascinante do que é a gestão de um projeto pedagógico na escola, muito participativo por parte das crianças e num modelo de aprendizagem muito interessante que já conseguiu pôr aquelas crianças que estavam, aquela escola estava quase no fim da tabela, já está quase à frente no projeto PISA. Portanto, significa que nós temos, Sara, nós já temos muito boas experiências. Agora, é necessário começar a falar uns com os outros, começar a partilhar. Os agrupamentos escolares a começarem a falar uns com os outros, de modo a que seja possível edificar modelos mais consistentes e apropriados a cada região, a cada cultura, não é? Porque provavelmente uma escola em Lousada não tem que ser igual à escola de Carcavelos e provavelmente a escola de Lousada não tem que ser igual à escola da Ponte. Agora, já temos muito boas experiências, principalmente nas primeiras idades. Por exemplo, não é só as Forest School, não só a Escola Montessori, mas por exemplo, também as escolas ligadas a pedagogias mais alternativas, a pedagogias mais cooperativas. Por exemplo, estou-me a lembrar da Escola Waldorf, que é uma escola mais ligada a uma dinâmica mais espiritualizada daquilo que é o ensino. Mas, acima de tudo, eu, por exemplo, estou muito ligado há muitos anos ao movimento da Escola Moderna, portanto, a esse método ativo, cooperativo das crianças que têm voz, que podem aprender em conjunto, aprender em grupo, não têm que estar sentadas em fila nas salas de aula. Portanto, é uma outra maneira de conceber o ato de aprender e, portanto, nós temos que, de facto, colocar agora a nossa mira para uma criança ativa a aprender de forma colaborativa. Mas também dizer que esta escola ativa, estes modelos
novos, que não têm que ser feitos de uma revolução rápida, têm que ser feitos através de uma revolução tranquila. As mudanças não se fazem à pressa também. Têm que ser feitas de forma devagar. Uma equipa pedagógica leva muitos anos a fazer, não é? E, portanto, nós temos que começar já, porque já estamos muito atrasados. Mas também gostava de dizer ao Sr. Vereador que estas alternativas e estas alterações que se têm que fazer nas escolas, como viram nas imagens, são escolas maravilhosas que tive a ocasião de ver, onde as crianças andam a descobrir, são exploradoras, pesquisadoras, etc. Isto é feito com uma participação muito grande do poder local. É feito com uma grande intervenção, portanto, das autarquias locais, no sentido de ajudarem as escolas a ter os materiais, a ter arquitetos paisagistas, a ter arquitetos, a ter materiais, a partilhar com os agrupamentos de pais, também os agrupamentos de professores, tudo em conjunto, fazer uma rede de governança, uma visão mais comunitária para mudar as coisas. Como eu diria, tínhamos que ter uma escola para as crianças, mas também uma cidade das crianças, não é? Temos que ter uma comunidade para as crianças e uma escola. A escola não vive isolada, a escola tem que partilhar isso com a comunidade e com os pais. Os pais têm, a partir de agora, um papel importantíssimo, porque também já começaram a perceber que, afinal, os professores são fundamentais e, afinal, as escolas são maravilhosas, porque é preciso também valorizar os professores e valorizar o papel que as escolas têm no seu desenvolvimento dos seus filhos, não é? Porque os pais andavam muito distraídos, porque os professores ganham mal, são mal reconhecidos e, portanto, é preciso valorizar os professores. E acho que esta pandemia veio dar-nos essa lição fantástica de que afinal, os professores são maravilhosos, não é? Porque educam bem os nossos filhos, não é? E eu tenho uma visão positiva do futuro. Não é preciso ir à Finlândia nem à Dinamarca. Nós temos boas experiências em Portugal e temos um país com um clima extraordinário para fazer experiências para o futuro. Nós somos dos países que têm melhor capacidade de ser visitado, não é? Nós podemos ter um turismo extraordinário em todo o mundo e, obviamente, é uma infelicidade as nossas crianças não desfrutarem do que têm, não é? Porque somos nós próprios que nos aprisionamos, que nos escravizamos a nós mesmos, quer no trabalho, quer na educação dos filhos, não é? É esta sociedade do cansaço que faz com que, numa sociedade neoliberal, nós próprios é que nos suicidamos a nós mesmos, não é? Porque andamos a culpabilizar-nos quando nós devíamos era também nos libertar, para vivermos um novo conceito de vida, um novo conceito de qualidade de vida. Peço desculpa do tempo. Bem, ainda temos dois Antónios para fazerem a sua intervenção. Bem, António Sequeira, há pouco o seu professor disse que a escola devia permitir a vivências de incerteza. Nesse sentido, eu também tenho 3 filhos. Tenho um rapaz com 14 anos, tenho 2 meninas, uma com 11 e outra com 5. E eu acompanho o estudo dos 3. E a minha questão que eu queria colocar é a seguinte: a nível curricular, também não acha que o nosso ensino, a estrutura que está atualmente definida, não é assim muito massiva, simplesmente estão a impingir o conhecimento? Não acha que deve haver uma componente mais prática, não havia mais para o terreno, fazer outro tipo de experiências? Esse num sentido. E noutro sentido, essa vivência da incerteza em nossas casas, como é que a podemos implementar também? Caro António Sequeira, a sua pergunta é muito inteligente e de difícil resposta. Obviamente que eu não tenho resposta para todas as questões, mas é óbvio que nós todos sentimos hoje em dia que vivemos talvez pela primeira vez na humanidade, numa transição vertiginosa. Nós estamos a mudar de era, não é? De uma era industrial para uma era digital. Nós temos aí à porta o 5G, temos aí a inteligência artificial, a robótica, as neurociências que vão modificar completamente o mundo e, portanto, esta vivência de incerteza tem que ser vivida numa perspectiva de clareza, de profunda consciência, primeiro de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade humana. E por isso, a vivência de incerteza é uma aprendizagem que se faz na própria vida e provavelmente também se aprende com os filhos, não é? Porque eles é que estão a viver um momento de grande incerteza, já por si de um ponto de vista biológico, porque passar para a adolescência são transições violentas, não é? Como pode saber, e sabe perfeitamente isso, não é? E eles vão ter que aprender a contornar todas as dificuldades, mas colocou uma questão muito importante que é, obviamente que eu acho que os nossos currículos são exagerados, são demasiadamente extensos, são demasiadamente gordos.
Nós vivemos uma espécie de obesidade curricular, não é? Esta obesidade curricular tem que diminuir. Provavelmente teres menos matérias e matérias mais relevantes, isto é, conhecimentos e competências mais relevantes. Provavelmente fazer um maior emagrecimento dessas aprendizagens que são consideradas essenciais, mas muito na perspectiva dos soft skills, não é? Porque, repare, muita dessa informação que está nos currículos hoje está disponível nos dispositivos digitais. O que nós temos que ter é crianças e jovens a ser capazes de fazer perguntas, a ser capazes de procurar o conhecimento, a ser capaz de a escola o incentivar a ter curiosidade, a ele ser capaz de, por si mesmo, se autoeducar. A escola não é só a escola é a vida. E, portanto, esse currículo tem que ter agora uma nova renovação, e o Ministério da Educação, de algum modo, está a tentar fazer isso, de modo a que se possa, de facto, emagrecer esses currículos e também colocá-los de uma forma mais interrogativa do que de uma forma explicativa, de uma forma replicativa. Provavelmente temos que mudar o conceito de avaliação escolar, provavelmente fazer uma avaliação mais qualitativa, centrada no processo mais do que no produto, uma avaliação mais centrada em portfólios, em que as crianças possam, de facto, interessar-se em fazer a sua própria autoavaliação, e mudarmos esse cenário dantesco do que são os exames nacionais, os exames de acesso à universidade, e eu penso que já começa a haver um movimento na comunidade europeia na perspectiva de querer modificar um pouco esse conceito de existência da escola nesta perspectiva. E também os próprios professores, como sabes, estão muito envelhecidos. Nós necessitamos de sangue novo nas escolas. É preciso também repensar na formação inicial dos professores, porque estes professores estão, obviamente, adaptados a uma metodologia que aprenderam ao longo dos anos, e não é fácil de sair dessa situação de conforto, não é? Ainda que muitos o consigam fazer. Agora, nós temos que ser muito humildes e, por outro lado, muito conscientes de que esta mudança tem que ser feita devagar. E, obviamente, estas crianças que estão agora no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, já estão a verificar algumas mudanças. Elas já estão, de certo modo, a ser convidadas a serem participantes. Agora, temos é que acabar com aquilo que falou, que é basicamente o medo que temos de as nossas crianças viverem nesse mundo de incerteza, nesse mundo incerto, nesse mundo imprevisível, porque o futuro é por aí, é viver permanentemente na incerteza, ser capaz de viver permanentemente na incerteza e não numa certeza que não existe. Não é? Porque isso é que é dramático, é pensar que as crianças aprendem tudo na escola e depois, quando chegam à realidade, nada sabem, têm que aprender tudo de novo. Por isso é que eu sou apologista de uma escola cada vez mais profissional. Temos que voltar a uma escola que seja atuante, como falava muito bem, como é que ela se chama, esqueço o nome, peço desculpa, a Sara, não é? Nós temos que ter crianças que possam ter escolas ativas, não é? Em que possam estar próximas da realidade. Eu pergunto, por exemplo, como é que as crianças nas escolas em Lousada não podem ter autorização ou não podem desenvolver projetos de ir buscar à comunidade o conhecimento? Por exemplo, como é que se faz pão? Como é que se visita o museu fantástico que existe em Lousada? Como é que se pode aprender história? Como é que se pode aprender geografia? Como é que se pode aprender matemática? Como é que se pode aprender indo buscar informações a uma série de patrimónios que a própria cidade tem? Como é que se pode ir buscar lá fora artesãos, músicos, artistas? A escola é a vida, está na comunidade. Não é preciso ter trabalhos para casa, livros que se tem que estudar, exercícios que se tem que fazer. Isso é tudo um disparate completo. Nós temos que reinventar essa escola nova. Com certeza, quando se chega ao ensino secundário, obviamente que são matérias mais duras, são matérias mais complexas, mas antes da puberdade, e principalmente ali até aos 13, 14 anos, até ao 8º, 9º ano de escolaridade, obviamente que o ensino devia ser mais aliviado e deveria permitir que as crianças tivessem mais tempo a se descobrirem. Quantos jovens chegam à minha escola universitária que chegam lá sem certezas do que é que querem?
Há muitos jovens a entrar na universidade que nunca leram um livro na vida. Há muitos jovens que entram na universidade completamente imaturos. Entram na universidade e só fazem 2 perguntas. Quando é que é o teste e qual é a matéria que têm que estudar? Não sabem fazer uma pergunta. Portanto, há qualquer coisa que está errada. Portanto, significa que temos que rever tudo o processo educativo numa visão integrada. E por isso eu diria, viver na incerteza com certeza. Mas aprender a viver na incerteza dá-nos depois muita certeza, porque descobrimos imensas coisas. E as crianças também não têm que ser demasiadamente atraiçoadas e manipuladas e domesticadas pelos pais. Os pais não são donos dos filhos, nem os professores são donos dos alunos. É preciso dar-lhes liberdade para eles descobrirem o seu futuro. Aliás, há muitos estudos que utilizaram o método, portanto, que vai fazer um método retrospectivo, e o que a gente verifica é que muitas vezes as crianças que foram os piores alunos, as crianças que tiveram as piores notas, são depois os cidadãos que têm mais sucesso no futuro. E, portanto, a escola não é só aquilo que a gente imagina na nossa cabeça. A escola é algo que nós ainda temos que construir e aperfeiçoar para o futuro. Uma escola com liberdade de aprendizagem, uma escola com prazer em aprender, em vez de ser um ofício que é, de algum modo, vivido pelas crianças e jovens como uma obrigação. As crianças não deviam andar obrigadas na escola, deveriam andar com entusiasmo e com prazer. Não sei se consegui responder à sua pergunta, mas viver na incerteza é um desafio, e eu acho que vamos conseguir chegar a esse ponto, de que as crianças terem gosto em aprender, não é? E o futuro é, de facto, fantástico, o futuro vai ser extraordinário, e eu tenho uma visão muito otimista do futuro, e, portanto, esse mundo de conhecimento que ainda está... Repare, aquilo que se aprende hoje na escola não serve para nada, considerando o que vai ser o futuro. Quer dizer, a maior parte desses conhecimentos é para deitar fora, e se for necessário, estão nos dispositivos digitais e nós vamos lá buscá-los. Há jovens que chegam à minha escola no primeiro ano, e eu trabalho na universidade com a licenciatura no primeiro ano, e há jovens que não sabem o que é bem raiz quadrada, esqueceram-se tudo, não é? Aprenderam só para os testes, não é? Portanto, há que fazer aqui uma revolução tranquila no ensino, não é? Muito obrigado pela sua questão. António Bento. Olá, professor Carlos Neto. Olá, António. Tenho gosto de ouvir. Olá, tenho gosto de ouvir. Fiquei esclarecido em muitas dúvidas que tinha. Agora, eu gostava de questionar era o seguinte. Assim, nós levamos cada vez mais os nossos filhos para as atividades extracurriculares. No meu caso, eu tenho uma filha que tem 8 anos, ela é, e a gente quer que eles tenham novos conhecimentos. Será que isso é bom para eles? Será que os enriquece? Será que devemos incentivá-los a ter estas atividades? Gostava de saber a opinião do professor. Eu acho que o António Bento coloca aqui, de facto, uma questão pertinente, atualíssima na vida atual da nossa escola, do nosso sistema educativo. É assim, de facto, as atividades extracurriculares são importantes para as crianças e jovens, obviamente, porque é uma forma de ir buscar aprendizagens alternativas que, eventualmente, a escola, por diversos motivos, não pode aperfeiçoar. Uma criança que faz uma atividade desportiva ao fim do dia, 2 ou 3 vezes por semana, não tem qualquer problema, porque, de facto, é importante. Quem diz uma atividade desportiva diz uma atividade artística. E, obviamente, que o Conselho de Lousada, com certeza que tem uma oferta muito generalizada de várias artes, de várias atividades, e é bom que as crianças as possam fazer. Já acho mal que, como eu tenho verificado em algumas pesquisas, que haja jovens e crianças que têm 3, 4, 5 atividades extracurriculares, portanto, por semana, que isso é um exagero, não é? As crianças vivem depois numa situação demasiadamente organizada, estruturada, não têm tempo sequer para elas, não é? E, portanto, ter uma atividade organizada acho muito bem, nem que seja escotismo, uma atividade artística, pode ser dança, pode ser música, pode ser um desporto, não tem qualquer problema. Já tenho alguma crítica na forma que está organizado no sistema educativo português as atividades extracurriculares, mas na escola. E por isso eu falei na minha comunicação sobre as AECs, sobre as atividades de enriquecimento curricular. As atividades de enriquecimento curricular apareceram no primeiro ciclo e o Ministério também as quer implementar no segundo ciclo, o que eu acho lamentável,
porque de facto os pais têm que trabalhar, e essa é a verdade. Os pais só saem por volta dos 6, 7 horas do trabalho e as crianças estão desde as 9 da manhã até às 7 da tarde na escola. As atividades de enriquecimento curricular foi uma solução para essa escola a tempo inteiro. Mas foram atividades também organizadas, estruturadas. Muitas delas substituíram a atividade curricular que faz parte das obrigações do professor em monodocência, por exemplo, no primeiro ciclo. Veja o que é a educação física, é um caso típico, não é? Em que passou a ser feita nas atividades curriculares e o professor em monodocência até agradeceu. Ora, o que eu acho, e isso já está, quer o secretário de Estado, o João Costa, que é uma pessoa que eu adoro, uma pessoa de facto que conhece muito bem o sistema educativo, quer uma parte da estrutura do Ministério da Educação, já deu conselhos, já emitiu inclusivamente pareceres, no sentido de nós alterarmos a concepção das atividades de enriquecimento curricular. Eu não sei exatamente como é que é a organização das atividades de enriquecimento curricular no Conselho de Lousada, mas a proposta que estamos a tentar fazer, e estamos a fazer um trabalho de investigação neste momento com a cidade de Oeiras, com o Conselho de Oeiras, uma espécie de um teste piloto, que é no sentido de tornar as atividades de enriquecimento curricular participadas pelas crianças, num modelo que não seja impositivo, mas negociado, em que as crianças tenham oportunidades de poder fazer múltiplas atividades, que são escolhidas por elas, que inclusivamente inclui atividades de conhecimento da comunidade, visitar um museu, ir, por exemplo, aprender a fazer pão, sei lá, uma série de multiplicidade de atividades que se pode colocar num modelo interativo entre os especialistas que são, portanto, convocados e que são, portanto, pagos para ser professores das AECs, mas que trabalhem numa perspectiva educacional, numa perspectiva, portanto, educativa, que não seja especializada numa área, mas em várias áreas numa dimensão interativa, multidisciplinar, para, em conjunto com as crianças, elas poderem dizer o que querem e o que gostam de fazer. E depois fazer-se uma avaliação partilhada entre crianças e os especialistas, de modo a que não sejam avaliadas, obviamente, mas que possam fazer uma avaliação qualitativa, mas que sejam atividades prazerosas, que sejam atividades interessantes para aquilo que as crianças querem aprender. Por exemplo, uma pode aprender a fazer sapatos, outra pode aprender a cozinha, outra pode aprender... Quer dizer, há tantas atividades que a municipalidade pode oferecer à escola e que as crianças depois podem, através de trabalhos em grupo, podem utilizar esse tempo a partir das 3, 4 horas da tarde, de modo a fazerem coisas mais interessantes do que estar tudo a fazer educação física, ou tudo a fazer música, ou tudo a fazer inglês, não é? Mas, acima de tudo, fazer um portfólio de várias atividades, de modo a que elas possam escolher e ser tempo delas, tempo para as crianças, tempo de serem crianças e jovens, não é? Esta é a ideia. Por que não, por exemplo, irem fazer skate, ou poderem fazer arte, portanto, é esta a ideia das atividades extracurriculares poderem ter estas duas facetas, uma dentro da escola que é opcional e que, por exemplo, a partir dos 12, 13 anos, a partir da 8ª, 9ª classe, pode ser já especializada, não é? Já pode ser dança, já pode ser desporto, já pode ser, mas no primeiro ciclo, no segundo ciclo, serem optativas e serem propostas pelas crianças e até poderem-se fazer dentro da sala de aula, ou melhor, dentro dos espaços interiores e nos espaços exteriores da escola, mas serem coisas prazerosas, coisas interessantes que eles querem fazer. E, obviamente, que não posso deixar de dizer a qualquer pai que deve ter uma criança, se a sua criança o desejar, é preciso saber quem é que escolhe, quem é que decide de fazer uma atividade extracurricular organizada 2, 3 vezes por semana. Não tem qualquer problema, António. Isso acho que até é muito bom, porque, repare, há crianças, só para lhe dar um exemplo, estas 250 mil crianças que ficaram impedidas de fazer formação desportiva nos últimos 2 anos, devido a esta pandemia, como sabe, não houve abertura da parte da Direção-Geral de Saúde na perspectiva de abrir a formação de jovens do desporto para jovens, e eles estão a sofrer imenso. Não imagina a quantidade de jovens que abandonaram o desporto. E não imagina a quantidade de jovens que faziam do desporto uma espécie de terapia, uma espécie de conforto, também de desporto para a vida, não é? Não é para ter resultados, não é para fazer competições, é porque eles gostam de fazer, de estar com os amigos, não é? E isso foi um flagelo nacional. Eu diria que o corpo vai pagar muito caro o facto de se ter fechado a agenda desportiva na maior parte dos jovens em Portugal.
E acho que o nosso senhor vereador está de acordo comigo, que obviamente também em Lousada isso aconteceu, de haver muitos jovens que não foi permitido fazer desporto, não é? Está-se a abrir agora a agenda, a pouco e pouco, começando com aquelas atividades mais individuais, mas há jovens que sofreram enormemente durante estes 2 anos, não é? Estou completamente de acordo com o Sr. Professor, aliás tenho referido várias vezes, acho que o impacto desta pandemia e da ausência da atividade física e da atividade desportiva nas nossas crianças e jovens terá certamente um impacto muito negativo. E vejo, via com algum agrado que brevemente nós poderíamos ter atividade desportiva e parece-me que alguns entraves que estão a ser colocados, nomeadamente na obrigatoriedade de fazer testes, etc., poderão condicionar os clubes a reiniciar as atividades, com prejuízos muito significativos, não só para a atividade, para o desenvolvimento físico das nossas crianças e dos nossos jovens, mas também para o seu equilíbrio psíquico. É sempre inspirador ouvir o seu professor. Eu renovo aqui os votos de agradecimento pela disponibilidade, também, obviamente, extensivos aos nossos convidados, aos nossos pais convidados, que muito agradeço e que ajudaram a potenciar estas reflexões e estas intervenções, esta comunicação e estas pistas que aqui foram deixadas certamente serão muito importantes para os nossos pais, para os pais das nossas crianças, gerarão também certamente reflexões que poderão contribuir para uma educação das nossas crianças mais próximas da natureza, que estimulem mais a autorregulação e que, no fundo, as tornem mais felizes, que é o objetivo de todos nós como pais e como educadores. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, saúde para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E bem-aja. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.